Boa tarde, amigos. Hoje, domingo, dia 24 ou 25 de março de 2018. Cansado de falar sobre política, então vamos falar do criminal. Eu acho incrível como um ex-presidente que nunca estudou, populista, foi preso na ditadura por um dia. Segundo dizem, ele acabou entregando a turma e foi liberado em 24 horas. Vai ser pelo DOPS. Naquela época eu ficava, como sempre, trabalhando de 8 às 6 em banco, fazendo faculdade de Direito. E muitas das vezes tinha que correr na fila com a minha noiva de um ônibus. Naquela época não se tinha condição de comprar carro. Porque vinham os terroristas guerrilheiros, tipo da Colômbia, das Farc, assaltar bancos, explodir prédios, roubar governadores, ex-governador de São Paulo, e eram Dilma e os companheiros, auxiliado pelos cubanos, naquela época pelos orientais da Alemanha e pela Rússia. Não se falava China naquela época. Veja bem, o tempo passou, esse rapaz foi crescendo, todas as eleições para presidente, ele se encostou e se garantiu com os pobres, como proletariado que ele era, sindicalista, e fez aquele carnaval de mentiras, palestras, não sabia nem falar, tinha que decorar tudo para falar, de improviso, e é o que o povo gosta, aquele povo pobre, infelizmente, que o Brasil tem. Qualquer mentira, mais de 10 vezes, se transforma em verdade. Então, com os marqueteiros que começaram a ganhar milhões de dólares, todos aí processados por Dr. Sérgio Moro, tinham milhões de dólares no exterior, paraísos fiscais, onde você abre uma empresa offshore, ou trust, like Cunha, que diz que não é dele. E com isso, eles foram crescendo. Esse pedego chegou a presidente, meus amigos. Nunca estudou, nunca trabalhou, se encostou no sindicato lá do ABC, das indústrias de automóvel na época, e foi crescendo, até chegar presidente. E ali se instalou com os camaradas do passado e começaram e fizeram um plano de permanência no poder, me parece que por 20, 25 anos. E com isso, fizeram o que todos já sabem. O país que poderia ser um dos maiores do mundo,
potência financeira, se transformou novamente num país subdesenvolvido. Ora, agora nós estamos numa fase derradeira pela competência do juiz federal jovem chamado Sérgio Moro, que todo advogado sabe que este juiz jovem, inteligente, defende a lei, trabalha pela lei e não é venal. Este garoto, como outros promotores federais, não precisa citar nomes, e outros da Polícia Federal, que também não precisamos citar nomes, porém jovens, e com o carimbo do nosso ex-Janot, Procurador-Geral da República. Falem o que quiser dele, ele deu um jeito, em parceria com o Sérgio Moro, Polícia Federal, com todo o Ministério Público, começaram a fazer um trabalho há 4 anos, que chegou à 50ª fase semana passada. Ora bolas, para pegar o Lula da Silva, teve que se fazer um trabalho minucioso para descobrir onde é que estavam os erros, as falhas, as bobeadas que sempre o criminal faz. Porque nem tudo é 100% escondido. Então, pegou-se alguns crimes sem muito alarde e foram chegando, e hoje ele está para ser definido a prisão dele na próxima segunda-feira, dia 26. Hoje é 25. Amanhã os desembargadores vão definir um outro recurso que os advogados milionários do Lula fez para tentar impugnar, protelar. E vocês sabem, é o que eles sabem fazer muito bem, que são profissionais de mão cheia, só fazem isso, defender criminosos. E políticos, então, imagina. Lula chegou ao ponto, por orientação de alguns advogados, a contratar o Pertence, que foi ministro do Supremo e chegou a ser presidente. Pois é, e foi indicado pelo Lula. Então, é o que eu digo. O Supremo não pode ser indicado por políticos, principalmente presidentes. Então, o que ocorre? Se o presidente fica 8 anos e o substituto do mesmo partido fica mais 4 ou 8, o Supremo vira uma filial do partido deste presidente da República. O que acontece, meus amigos? Isso é uma ditadura. Você tem o legislativo, executivo e o judiciário. Ora, se você tem maioria no legislativo, maioria no Supremo,
e você é o executivo-chefe do seu partido, vocês conseguem o quê? Tudo o que o da Silva conseguiu nesses últimos anos. Aliás, vocês verem, o Sérgio Moro teve a paciência de aturar esses advogados e o próprio presidente em suas como se fala, momento com o Sérgio Moro para se defender. E ele, na verdade, sentiu o dono do mundo, presidente, ameaçou prender todos os promotores. E esse bobear ainda queria destituir o nosso querido Sérgio Moro. O Sérgio Moro é responsável por várias condenações, mais de 100, me parece 150. Recuperou bilhões de dólares para o país, para a Petrobras. Mandou muita gente para a cadeia. Acontece o seguinte, o problema, até o Tribunal Superior de Justiça, tudo bem. Mas o problema é o STF. Vocês viram o vexame, encheram o saco, bombardearam a Carmen Lúcia, que a Carmen Lúcia não queria mexer, não queria botar em pauta uma questão de 2016, que foi aprovado praticamente pelos mesmos ministros indicados pelos políticos. A condenação em segunda instância levaria à prisão imediata. Mas Lula, esperto, bem orientado pelos advogados criminais, mandou chamar o Pertence. Então o Pertence, ex-ministro, ex-presidente supremo, exigiu uma reunião com a Carmen Lúcia para solicitar a ela que este assunto de 2016 já tinha sido acertado, fosse pautado, tipo, para corroborar, para votar de novo. Imagina, rapaz, os ministros do Supremo, eles dão voto. Se alguém pede a vista, ele pode mudar o voto. Uma coisa incrível, isso é um jogo ali de interesses, que na verdade, quando você pensa que o negócio vai andar para frente, o negócio volta. Jamais visto isso. Outra coisa, os deputados federais, quando querem algo, eles ficam trabalhando, entre aspas, falando muita besteira, até altas horas, até meia-noite, 1h, 2h da manhã, 3, 4, porque as oposições interferem, vão postergando, até chegar uma definição naquele dia. Supremo não. Supremo chegou um gaiato lá, com passagem para ir para o Rio de Janeiro. Ora bolas, era só cancelar. O outro cometeu deslizes, perde um tempo, vai ficar falando um monte de besteira, a maioria lá é assim. O advogado falando francês, lembrando Luís XV, 13, 12, 1 da França. O que tem a França a ver com o problema do Brasil? O cara foi condenado na primeira, na segunda, e na primeira deu menos anos de cadeia. Na segunda aumentou, porque a segunda eram 5-0 sobre o Lula. Cadeia. Aí recorreram.
Amanhã se define. Mas o que ocorre? Esses cabras, eles conseguiram o advogado muito malandro, ou já tudo combinado. Ele vem e diz que se a Carmen Lúcia prorrogou para abril, dia 4, se não me engano, a definição do habeas corpus, ou a definição, aliás, habeas corpus eles ganharam 6-5, me parece, ou 7-4. Quem era a favor antes virou contra agora. Parece que estão preocupados alguns ministros com Collor, Sarney, Temer, Lula, Dilma. Esses são os ex-presidentes que, na verdade, a mídia e as ações que existem na saída deles de presidente até hoje, existe centenas ou milhares de ações contra esses ex-presidentes, suas turmas, que foram não foram condenados. Alguns sim, outros não. Então, os mesmos ministros que estão ali são 90% deles. E, na verdade, não precisa nem 90%, 51% dos ministros, que seria número 6 ministros, eles podem salvar o Lula, salvar o Collor, a Dilma, Sarney. Meus amigos, está tudo errado. O Supremo tem que mudar, a Constituição tem que tirar essa indicação de presidente da República para como ministro do Supremo, senão fica tudo dentro do mesmo pacote. Esse pacote não é bom para o país. Isso é uma das coisas que tem que mudar. O foro tem que acabar, a reforma da Previdência tem que ser aprovada e bola para frente. Então, meus amigos, é isso. Eu estou aqui fora do país lutando pelo meu país, Brasil, mas a cada momento eu vejo que as dificuldades aumentam porque a força política, a união dos corruptos é muito grande e eles continuam com o domínio aí da situação. Apesar da Carmen Lúcia segurar essa questão da segunda instância aprovada em 2016, o povo está assustado, achando que a minoria vai ganhar da maioria, que é o povo. Bom, esperamos que amanhã, com certeza, o Tribunal Regional Federal passe por cima desta requerimento aí dos advogados e a coisa vai ficar o abacaxi na mão do Supremo. Outra coisa, eu queria saber, o povo quer saber, onde é que o Lula está arrumando tantos dinheiro para pagar os seus mais de 20 advogados? No Supremo apareceu um outro advogado, que adora falar em francês, porque eu pertenço, eu suponho que não possa participar. Questões de ética, porque ele foi ministro e presidente. Mas interessante, mas pode visitar a Carmen e fazer esse alvoroço, que todos conhecem por aí. Lá no Tribunal Regional Federal ele participou, mas já está bem velhinho. Minha gente, ou Lula vai para a cadeia agora, ou nunca mais. Porque parece que está com mais de 70. Daqui a pouco ele é preso e no outro dia é solto. E quem faz tem que pagar. Ele é um exemplo de maldade, de corrupção, de crime. Então,
Nós temos que enjaular ele para que o crime não compense. Ok? Um abraço, boa tarde. Por favor, vamos subscrever o meu canal Fernando Carlos, para que muitos possam participar direto desses meus vídeos e dos meus comentários. Obrigado, boa tarde, bom domingo e que segunda-feira tenhamos sucesso novamente na segunda instância do Tribunal Regional Federal. Bye, bye.